Assim como o Guga falou durante essa conferência, a gente tem pregado os céus como nosso destino, quando na verdade ele é a nossa origem. Efésios 1 diz que ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Antes mesmo de Adão existir, Deus ele já tinha te projetado. Porque ele te ama. E às vezes a gente, para entender quem a gente gente tem que simplesmente parar de fazer as coisas e voltar à nossa origem. Assim como Deus ele fala para Jeremias em Jeremias 18. Jeremias, desce a casa do oleiro. E aquele vaso se quebra na mão do oleiro. E Deus ele faz um vaso novo. Toda vez que o oleiro ele faz um vaso, ele deixa as digitais dele naquele vaso. Toda vez que a gente se quebranta, Deus ele coloca mais do DNA dele sobre as nossas vidas. Deixa eu te falar um negócio. Se você estiver caminhando com Cristo, e essa é a minha oração, um dos sinais é que amanhã eu vou ser mais humilde que eu sou hoje. Um dos sinais que você está caminhando com Cristo é que amanhã você vai ser mais humilde do que é hoje. Você vai estar mais quebrantado do que você está hoje. Porque o sonho de Deus é forjar Jesus na minha e na sua vida. Através da ação do Espírito Santo. Então, constantemente, Deus ele vai falar para você, Jeremias, desce a casa do oleiro. Porque eu quero fazer algo novo. Ah, Jesus, mas eu já chorei ontem na conferência. Não tem problema, chora de novo. Casa do oleiro, às vezes a gente acha que é de um em um mês que a gente tem que ir. Ah, eu já chorei bastante essa semana, mês que vem eu choro de novo. É ou não é? Cara, volta à casa do oleiro todo dia. Porque ele vai estar sempre no jardim. Esperando. Sempre. Porque ele te ama. Abre comigo em Marcos, capítulo 9. Oh, Jesus. A partir do versículo 14. Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. A partir do versículo 17, Um homem dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Jesus respondeu, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Eles o trouxeram, e quando o espírito viu a Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, quanto tempo há que lhe sucede isto? Respondeu ele, desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Amém? O que eu quero falar para você hoje é que o relacionamento de Deus com você e a fé de Deus para a sua vida, ela é pessoal. Algo muito engraçado nessa história é que quando Jesus ele faz essa pergunta, ele fala assim, se podes, tudo é possível ao que crê. Aquele homem fala assim, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Alguém já achou essa parte engraçada da Bíblia? É muito engraçado, cara. Eu creio, mas eu não creio. Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé.
Eu estava orando sobre esse versículo esses dias, e o que eu acredito que o Espírito Santo quer trazer para a gente é a revelação do que aquele homem, aquele pai, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já ouvia falar que Jesus curava, ele já tinha ouvido falar que Jesus era o possível Messias. Ele sabia do poder de Deus sobre a vida de Jesus. Ele ouvia falar dos milagres, ele talvez ouvia falar das ressurreições. Só que quando chegava no âmbito pessoal da vida dele, ele ainda não acreditava. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes a gente ouve um testemunho na igreja de um cara que ele fala que ele estava com uma dívida de 17 mil, e aí faltava um dia para aquela dívida expirar, e aí caiu na conta dele no banco 17 mil e ele conseguiu pagar a dívida. Você pensa assim, uau, esse cara tem fé, mas isso acho que não vai acontecer comigo não. Quem aqui já pensou isso? O cara vai viajar e ele não comprou a passagem, no último dia, alguém vai, um irmãozinho lá sem saber de nada, e dá o dinheiro para ele compra a passagem. Você fala, cara, isso é muito bonito, Deus fez alguma coisa, mas isso aí acho que não vai acontecer comigo não. Ou você vê o Todd White ou outros homens de Deus orando, trazendo testemunhos de cura, as pernas crescendo, os paralíticos se levantando, você fala, eu creio mesmo. Mas na minha vida eu acho que já não é bem assim. Não fui chamado para isso. Eu não tenho essa incumbência do Espírito Santo. E aquele homem chegou para Jesus, ele fala, Jesus, eu realmente creio, mas eu não acredito. Eu sei que você pode fazer isso, mas através da minha vida, anos e anos sofrendo. Já passei por isso várias e várias vezes. O meu filho sempre quer se jogar no fogo através desse espírito imundo. Eu sei que você cura, mas por que você ainda não fez isso com meu filho? Por que não comigo? Alguém já pensou isso? Por que não comigo? Por que com todo mundo e comigo não? Eu lembro que um ano atrás, Deus me chamou para ir para a África. E eu não tinha recurso nenhum. O que sempre acontece com a gente quando a gente vai fazer alguma coisa de Deus. Provavelmente, se Deus for te chamar para fazer alguma coisa, você não vai ter recurso nenhum. Estou te contando uma boa notícia essa noite. Porque se você tiver o recurso para os propósitos de Deus na sua vida, meu irmão, eu já não sei se isso é de Deus. Se a palavra fala que o justo viverá pela fé, essa não é uma sugestão para o justo, é uma condição. O justo viverá pela fé. Então, se você quer viver o propósito de Deus na sua vida, provavelmente você vai estar cercado de impossibilidades. Através da fé, você está sempre a um passo do romper de Deus. E eu lembro Deus me chamando e pode tocar, você estava tocando bem. Deus me chamando para a África, e eu sempre tentando desviar do Espírito Santo, assim, tipo, tá faltando recurso. Não, mas é minha faculdade. Não, mas vai ter reunião do Unamis. Vou perder a reunião do Unamis, vai ter conferência. E o Espírito Santo falou assim, não, a verdade é que você está com medo. Não, eu não estou com medo. Não, você está com medo. Assume que você está com medo. Não, Espírito Santo, que isso? Homem de Deus. Já vi o Deus se movendo de maneira poderosa. Não, você está com medo. Eu falei, eu estou com medo. Eu lembro que eu estava estudando uma prova no outro dia, e o Espírito Santo falou assim, vai e procura por uma passagem. Estava há 4 meses procurando passagem para a África. Estavam todas bastante caras. Quem aqui conhece um pouco das passagens, quanto mais próximo da viagem, mais cara ela fica. Eu entrei lá no meu computador, pesquisei, ela tinha caído 50%. Muito bom, mas eu tinha 0. Não adiantava nada. Aí eu falei, tá bom, Espírito Santo, e agora? Ele falou, vai e compra. Faz isso se o Espírito Santo te falar, tá bom? Se Deus te der uma palavra. Não vem depois me cobrar. Colocar no meu cartão de crédito. Eu parei. Falei, cara, eu não poderia trancar minha faculdade na época. Se eu trancasse, eu perdia a minha bolsa de estudos. Então eu tinha os meus medos me empurrando para um lugar.
e a palavra de Deus me empurrando para outro lugar. É nesse momento que ou a gente abraça o amor de Deus e as palavras dele e corre para o propósito de Deus, ou a gente abraça o medo e corre para os nossos próprios caminhos. Não sei se você sabe, mas toda incredulidade ela está fundamentada em uma mentira. Fala comigo bem alto. O medo e a incredulidade são uma mentira. O medo não existe, cara. É algo que o diabo coloca na nossa cabeça. Ah, mas e se faltar? Ah, você vai casar, mas você nem se formou. Ah, mas você não tem os recursos suficientes. Você não consegue nem comprar passagem para os Estados Unidos. Então o diabo, através de uma mentira, ele vai colocar uma pulga atrás da sua orelha, e esse negócio vai ficar te martelando até você sair do propósito de Deus. O diabo, ele não pode me controlar, mas através de uma mentira ele pode congelar o chamado de Deus na minha vida. Mateus 25, aquele servo, ele tem aquele talento, e quando o Senhor ele vem cobrar aquele talento, ele fala: tive medo e enterrei. A maior ferramenta do diabo para congelar aquilo que Deus tem na sua vida é o medo. E a única maneira de você combater o medo é receber o perfeito amor de Jesus e ficar debaixo dessa cachoeira de amor de Deus. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Então o amor do Senhor e as palavras. Quantos aqui tem promessas de Deus? Se você não levantou a mão, quero te convidar a ler esse livro aqui. Um livro muito legal e tem bastante promessa de Deus para você aqui dentro, amém? Amém? É um livro muito bom. Você vai precisar de amor, receber o amor do Senhor, e você vai precisar valorizar aquilo que Deus está falando para você. Porque senão, meu amigo, você vai abraçar o seu medo por causa da falta de recursos, porque você não é bom o suficiente. Igual Moisés: mas eu não sei falar. Não sei falar. Aí vai lá Deus e coloca Arão. Não, ele fala para você, fica tranquilo. Não vem querer dar um jeitinho para Deus, dar uma desculpa. Ele sempre vai ganhar. Estava falando da passagem, né? Era isso? E aí, eu comprei essa passagem, era uma segunda de noite. Falei: cara, eu vou colocar no meu cartão de crédito e agora vamos ver, né? Eu sempre ouvia essas histórias do pessoal que abençoava, o pessoal que recebia de última hora. Eu estava na situação desse homem aqui. Eu sei, Jesus, que você é bom. Eu sei que você cura, eu sei que você cura os enfermos, eu sei que você é poderoso. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu creio, mas eu não acredito. Aí eu comprei aquela passagem. Na terça-feira, depois do trabalho, o homem vem para mim e fala assim: estava orando na minha casa e Deus falou para comprar a sua passagem para a África. Eu falei assim: mas como assim? Comprei a minha passagem ontem. Então passa a sua conta que eu vou fazer o depósito. Se você não dá um passo de fé para dentro das palavras de Deus, você nunca vai ver o romper sobre a sua vida. Você não pode esperar as coisas. Abre comigo em Isaías 54. Oh, Jesus. O que eu quero que você entenda essa noite é que a fé é a moeda do reino de Deus. A fé é o maior recurso que você pode ter na sua vida para receber aquilo que Deus ele já te deu. A palavra fala em Efésios também que a gente já foi abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você tem tudo, você já tem tudo o que você precisa para viver o melhor de Deus na sua vida. Você já tem tudo. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele fala: está consumado. O que ele está falando aqui é: acabou, diabo, você perdeu, já era, game over. Acabou, toda a autoridade foi dada a Jesus, e quando ele morreu na cruz, toda a autoridade foi dada para quem?
Para você, para mim, para você, para você, para você, para você. Então, se a sua visão por dentro não foi muito maior do que a visão de fora, você não vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Porque Deus, ele tem um poder infindável. Mas com raras exceções, ele geralmente respeita a nossa fé. Você vai ver o mover de Deus de acordo com o nível da sua fé. Era assim que Jesus se movia em milagres. Ele chegava lá no cego e falava assim: o que você quer que eu te faça? Jesus, você acha que ele não sabia o que aquele cara queria? Ele queria ver, mas ele estava dando uma oportunidade para aquele cego entrar em parceria com Jesus para receber o romper de Deus sobre a vida dele. Aquele cego, ele poderia falar: eu quero uma bengala. Eu lembro que o Rodolfo falou isso uma vez: eu quero uma ceguinha. Aí quando a gente se vê no escuro, o negócio vai pegar fogo. Não, ele fala: eu quero ver. Eu quero ver. Então Deus, ele vai encontrar você com a fidelidade dele quando você se move através da fé. Isaías 54. Canta, ó estéril, que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama tu que nunca tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os da casada, diz o Senhor. E amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, não será envergonhada, não te envergonhes, não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da sua mocidade, e não se lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, e ele será chamado o Deus de toda a terra. O convite de Deus para a mulher estéril, ele fala para a mulher estéril cantar, ainda que não tivesse os filhos. A mulher na Bíblia, na maioria das vezes, significa a igreja. Era uma igreja que talvez não conseguia gerar. E por coincidência ou não, talvez as maiores mulheres de Deus na Bíblia, elas eram estéreis. Elas não tinham recurso para viver o melhor de Deus sobre a vida delas. Elas tinham um propósito, elas tinham um chamado, só que aquilo era muito distante para elas. Só que Deus, ele libera a palavra dele para Isaías, em Isaías 54, ele fala assim: para aquelas pessoas que não têm recurso, para aquelas pessoas que não são boas o suficiente, para aquelas pessoas que não acreditam que Deus pode fazer com eles, eles têm que cantar, eles têm que adorar, eles têm que se preparar antes mesmo de receber a bênção. Por quê? Porque se eu cantar quando a passagem estiver comprada, isso não é fé. Isso não é fé. O justo viverá pela fé. Meu irmão, se você estiver vivendo nos caminhos do Senhor, provavelmente você está vendo um monte de impossibilidade na sua vida. E glória a Deus por isso. Porque são nessas impossibilidades onde Deus, ele quer ser glorificado. Porque os sonhos são de Deus, não são os seus sonhos. Fala: canta, ó estéril. Se prepara, já prepara o seu espírito. Já me adora. A fé, antes de tudo, ela é relacional. A gente não tem fé para fazer escambo com Deus, a gente tem fé para se relacionar com Ele. A pergunta que vai identificar qual que é, se a sua fé é saudável ou não, é essa: você quer as bênçãos de Deus ou você quer o Deus das bênçãos? O que a gente está buscando? O que acontece com você se você receber tudo aquilo que você jamais sonhou? Você vai parar de cantar? Você vai parar de vir aqui na igreja? A gente não está aqui para simplesmente receber algo bom sobre as nossas famílias, os nossos casamentos, nossa faculdade. A gente está aqui porque através da fé a gente consegue se relacionar com o nosso Criador.
Abre comigo em Mateus, versículo 14. Capítulo 14, me desculpa. Versículo 26. Vamos do 25. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Até aqui. A palavra fala que os discípulos, eles viram Jesus e eles tiveram medo. O medo, ele vai te impedir de ver tudo aquilo que Jesus está fazendo. Eles olham para Jesus, aquele homem que eles já conheciam, aquele homem que chamou cada um deles, e eles falam: é um fantasma. Toda vez que você abraçar as mentiras do diabo sobre a sua vida, você vai começar a ver o mover de Deus, e aquilo que Deus está fazendo na sua vida, e você não vai entender nada. Você não vai ver Jesus. Sabe quando João Batista está na prisão? Ele chama os discípulos dele, e ele fala assim: cara, vai lá para Jesus, pergunta se ele é Jesus mesmo, se ele é o Messias, ou se a gente tem que esperar por outro. Cara, ele ficou mais de 30 anos anunciando, se preparando para aquilo, e anunciando que aquele era o Cordeiro Santo de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Só que aí, quando ele ficou cercado e preso, talvez na incredulidade dele, ou cercado com uma mentira do diabo, ele praticamente joga por terra tudo aquilo que Deus estava fazendo através da vida dele. Ele já não sabia se Jesus era o Messias ou não. E toda vez que a gente começa a abraçar os medos e as mentiras do diabo sobre as nossas vidas, a gente não vai ver Deus se movendo. A gente só vai ver as piores coisas. Onde que está a sua perspectiva? Onde que está a sua visão? Porque Deus, ele vai se mover de acordo com a sua visão. E aí Jesus, com todo o amor do mundo, ele fala assim, volta lá para João Batista e fala assim, que os cegos vêm, os surdos ouvem, e aos pobres é pregado o reino de Deus. Sabe o que Jesus está falando para João Batista? Ele falou assim: João Batista, olha para aquilo que eu estou fazendo, não foca naquilo que você acha que eu deveria fazer. Então o que eu quero falar para você hoje é para prestar atenção em Jesus. Toda vez que você for cercado de medo, de incredulidade, toda vez que faltar recurso, através da fé você se relaciona com Ele, porque você ama Ele. E quando Ele te chamar de volta, todo medo, toda incredulidade, todas as barreiras, elas caem por terra. Eu acho que é no Salmo 120, eu fiz esse rascunho aqui, só que eu não tô seguindo nada disso aqui. Acho que eu coloquei isso em algum lugar. 121. Salmo 121. A palavra de Deus diz: elevo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Certamente não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O salmista, ele fala: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Muitas vezes você vai ter que simplesmente esquecer de tudo aquilo que você está vivendo, de todas as dificuldades,
de todas as barreiras e levantar a sua visão. Parar de olhar aqui e começar a olhar para lá. Se você quer viver o melhor de Deus para a sua vida, você precisa ter um reajuste da sua visão. Elevo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Em meio a todos os problemas, você só precisa lembrar aonde você está assentado. Você está sentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Então, quando as coisas estiverem apertando, simplesmente feche os seus olhos, entra debaixo dessa cachoeira de Deus, fala: Jesus, o que o Senhor está vendo? Daqui de cima, o que o Senhor está vendo? Jesus, porque eu sei que nessa visão, nessa altura, a sua perspectiva é diferente. Eleva os meus olhos, Jesus. Eu quero ver aquilo que o Senhor está enxergando. A gente só vai ver Deus se movendo quando a gente olhar da maneira que Ele olha. Os discípulos tiveram medo e não conseguiram reconhecer Jesus. Aquele servo, ele teve medo, ele enterrou o talento dele. Sabe o que o medo vai falar para você? Siga-me e eu te levarei para um lugar seguro. E as próprias barreiras que o medo construía vão ser as barreiras que vão te aprisionar. Deus, Ele está quebrando todo o medo hoje. Porque Deus, Ele está levando a gente como igreja para um outro nível. Não sei se vocês estão percebendo, mas a presença de Deus está ficando cada vez mais forte nesse lugar. Cada culto que a gente vem, cada adoração, cada palavra, cada coisa que Deus está fazendo aqui está ficando cada vez mais forte. Então Deus, Ele está querendo expandir a nossa visão e quebrar todos os medos para que a gente possa decolar. Cara, você não foi feito, eu não fui feito para ficar preso em medo, em incredulidade, em ansiedade. Cara, será que vai ter o suficiente? Será que vai faltar? Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Você acha que Jesus, ele fica com falta de recurso? O dono de todo ouro e de toda prata. Aquele que fez os céus e fez a terra e fez tudo. Você acha que os céus, ele está preocupado com a alta do dólar? Eu casei nos Estados Unidos há quatro meses atrás. Quem pode dar um glória a Deus por isso? E eu falava isso para os meus amigos. Ele, o dólar está caro, hein, cara? Mas está muito caro, como é que você vai viajar? Para o meu pai não está caro, não. Eu tenho o pai mais rico da história. A gente precisa dessa visão para viver aquilo que Deus tem para a gente. Uma vez o Sean Ford falou para a gente numa reunião do Dunamis: vocês têm que pensar como milionários. Porque a gente é milionário. Talvez a sua conta bancária não mostre isso, mas os recursos do céu sobre a sua vida vão mostrar isso. E a fé, que é a moeda do reino de Deus, fala comigo, a fé é a moeda do reino de Deus. A fé vai fazer com que você pegue tudo aquilo que Jesus já te entregou. Você vai tirar isso das regiões celestiais e vai colocar no mundo terreno. Sabe o que a incredulidade vai fazer? Vai te dar uma conta no banco com 7 bilhões de dólares, só que você não vai ter a menor ideia de como usar. Sois salvos pela graça mediante a fé. A graça veio sobre as nossas vidas quando Jesus morreu naquela cruz. A salvação ficou disponível. Só que eu e você só temos acesso àquilo quando a gente retira aquilo que Jesus nos deu através da fé. Vem comigo para Hebreus capítulo 4. Versículo 1 e 2.
Temamos, portanto, que tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer de algum de vós tenha falhado, pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Existem duas coisas que vão trazer o mover de Deus e elas devem estar juntas. É a palavra de Deus acompanhada pela fé. O autor de Hebreus, ele está falando aqui, o descanso, a salvação, a promessa, ela está disponível para todo mundo. Mas aquele povo não teve acesso àquilo, porque essa palavra não foi acompanhada pela fé. Eu não sei se você está com essa sensação no seu coração, mas eu quero ter muita fé para viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Tudo aquilo que Deus tem para essa casa. Tudo aquilo que Deus tem para o nosso país. Vai exigir muita fé. E quanto mais próximo a gente ficar de Jesus, mais a gente vai conseguir ter fé, porque a gente começa a enxergar as coisas como Ele enxerga. As pessoas mais apaixonadas por Jesus são aquelas que mais têm fé. Aqueles discípulos ficaram tomados de medo e não conseguiram ver Jesus. Aí Pedro, doidão, alucinado pela presença de Jesus, fala: se és tu, deixe-me ir até ti. O que Pedro ganhou naquele dia? Ele ganhou o carro do ano? Não, ele não ganhou. Ele recebeu milhões na conta do banco dele? Não, ele simplesmente teve um encontro pessoal com Jesus e ficou bem perto dele. Quem aqui quer isso? É para isso que você tem fé. Fala comigo, a fé é relacional. Fé não é um instrumento de barganha, ela é relacional. A gente quer o Deus das bênçãos ou as bênçãos de Deus. Se a gente buscar a face de Deus, com certeza a gente vai ter os braços dele. Agora, se a gente somente buscar os braços e as mãos de Deus, a gente não vai ver quem Ele é. Deus quer aumentar a nossa fé hoje, para que a gente caminhe em encontros com Jesus. E cada dia mais a gente vai se apaixonar por Ele. Uma pessoa saudável, ela tem fome das coisas terrenas. Uma pessoa saudável espiritualmente, ela deve ter fome das coisas espirituais. O maior indicador da sua saúde espiritual é se você está tendo fome por Jesus. Se você não tem fome por Jesus, eu não sei se eu tenho essa liberdade como um médico, mas eu quero falar para você que você está precisando de cura espiritual. Se a nossa fé é saudável, a gente precisa ter fome de Jesus, a gente precisa ter fome do sobrenatural de Deus. A gente precisa ter fome de Deus se mover de uma maneira poderosa. Às vezes a gente simplesmente se acomoda nas nossas vidas. Então eu vou para a faculdade, depois eu venho para casa, vou trabalhar. O que Jesus está falando para você? Qual é a próxima oportunidade de falar de Jesus para alguém na sua vida? Qual que é a próxima palavra de conhecimento que Jesus está falando para você? Ele quer um relacionamento, assim como a gente estava falando no começo do culto. O seu coração é um jardim, e se você cuidar desse jardim, Deus ele vai começar a te usar de uma maneira muito poderosa através da fé. 2 meses atrás eu fui com o pessoal do meu trabalho. Eu trabalho numa organização que atua no enfrentamento do tráfico humano, e a gente foi fazer um trabalho de intervenção em Itatinga. Para quem não sabe, Itatinga é o prostíbulo a céu aberto mais populoso da América Latina. Chegam até 3.000 garotas nesse prostíbulo. E eu fui com a minha esposa e o pessoal do nosso time, e a gente faz uma festa de vez em quando. A gente compra bebida, a gente compra comida, fica alguém tocando louvor. A gente simplesmente convida essas garotas para ceiar com Jesus. E a gente estava andando por aquela rua, perguntando para Jesus com quem que a gente ia falar.
E a gente viu 3 garotas sentadas. E a gente começou a falar, a gente veio te chamar para uma festa. E aí uma falou assim, vocês são pastores? Eu falei, não sou pastor. Mas vai ter pastor lá? Eu falei, por quê? Porque eu preciso de uma oração. Eu falei, então ela vai querer ir. Eu falei, posso orar por você aqui agora e depois a gente vai? Ela falou, não, aqui eu não posso, aqui eu estou meio trabalhando, não dá. Eu falei, é bem rápido. E ela falou assim, então entra ali na nossa casa. Era uma casa de prostituição. Quem aqui sabe que Jesus ele ama invadir as trevas? Ele ama isso. E a gente entrou nessa casa e estavam essas 3 garotas, a gente deu a mão. E a gente começou a orar, Jesus, vem com o seu amor aqui. Mostra, se revela para essas garotas. E naquele momento eu tive uma palavra para uma. Deus falou assim, fala que eu vou dar recursos para ela, de uma outra maneira, para que ela coloque o filho dela numa escola. E o filho dela vai começar a falar que ele vai querer ser cientista. Naquela hora eu falei, não vou falar isso. Qual que é o sentido? Qual que é o nexo? Por que eu vou entrar numa casa de prostituição e falar isso para uma garota que eu nunca vi? O Espírito Santo começou a me incomodar, ele falou, tenha fé. Eu poderia naquele momento simplesmente orar uma oração comum, e não tem nada de errado com uma oração comum. Várias vezes eu vou orar por alguém e eu não tenho palavra de conhecimento. Não estou falando que você tem que ter palavra para todas as orações que você for fazer. Se orar por amor de Jesus invadir aqueles corações e ele realmente fazer isso, melhor do que qualquer palavra. Mas eu falei aquilo, eu vou dar esse passo de fé. Naquele momento essa mulher ela desabou de chorar. Ela começou a chorar, a glória de Deus invadiu aquele lugar. E ela falou assim, meu filho ele já fala que ele quer ser um cientista. Ele tem falado para mim que ele quer ser um cientista. E ela começou a chorar, e a menina do lado, ela virou para mim e para a Kristen, ela falou assim, vocês interpretam sonhos? Eu falei assim, talvez eu consiga interpretar. O Espírito Santo interpreta, com certeza. Por quê? Tive um sonho que uma cobra entrava na minha casa e ela picava o meu filho. Meu filho se transformava em sangue. Eu falei, e agora? O que eu falo? Eu não interpretava, estava só brincando. Naquele momento eu senti que ela estava envolvida com macumbaria. Ela estava dando liberdade para um espírito de morte atuar na vida do filho dela. E eu falei assim, posso ser bem sincero com você? Ela falou, pode. Você está envolvida com macumbaria? Aí as duas meninas viraram, eu falei que era isso! Eu falei que era isso! Eu falei, yes! Sabe quando você comemora por dentro? Tipo, gol do Espírito Santo. Eu falei, Deus, Ele quer quebrar essa maldição na sua vida, porque Ele ama a sua família. Ela começou a chorar. Ela falou, tenho que trazer meu filho aqui. Eu falei, não, primeiro você se arrepende de ter dado legalidade para o diabo trabalhar na sua vida. Depois você traz o seu filho. Ela se arrependeu, começou a chorar. Aí a terceira começou a meio que manifestar, a gente orou e repreendeu. Aí essa menina foi buscar o filho dela. A gente foi os 5 para a festa. Chegando na festa, estava acontecendo um louvor, eu comecei a falar de Jesus para esse menino, ele tinha 11 anos. Revoltado com a igreja. Assim, ele sabe da profissão da mãe, não tem pai. Tinha ódio de pastor e de igreja. E conversando com ele, eu vi um carro branco. Um carro branco passando atrás dele, assim, no espírito. Eu senti o Espírito Santo falando, pergunta para ele se ele tem um sonho de ter um carro branco. Eu falei, Deus, ele te ama muito. Ele vai te dar tudo o que você quer. Tudo aquilo que você precisa, porque Ele é um bom pai. Você tem um sonho de ter um carro branco? E o menino começou a despencar, de chorar. Coisa tão simples. Às vezes a gente tenta aumentar uma simples palavra de Deus para que ela tenha efetividade na vida de alguém. Eu preciso falar que é uma Mercedes branca.
que um carro branco não é bom o suficiente. Aí eu falei, ele começou a chorar. Ele falava, meu sonho é ter um Honda branco. O menino de 11 anos de idade, e a mãe dele começou a chorar também. Era aquela segunda, a primeira já tinha chorado, a segunda estava chorando, e nesse momento as 3 garotas e um menino se abraçaram e a gente começou a orar. O Espírito Santo foi derramado naquele lugar, naquela festa, de uma maneira poderosa. E aquele menino ali falou, eu quero aceitar Jesus. Ele entregou a vida dele para Jesus. Ele entregou a vida dele para Jesus. Glória a Deus. Se você é religioso demais para ouvir aquilo que eu vou falar agora, você finge que não ouviu, tá bom? E a gente começou a orar e a presença de Deus veio muito forte, muito forte. Parecia um culto, parecia o fim da conferência Dunamis. E as garotas chorando, aquele menino chorando, e o Espírito Santo falou para mim, eu quero batizar com línguas. Eu falei, não. Espírito Santo, não faz sentido nenhum. Elas têm que entrar no processo e não sei o que, e blá blá blá, não faz sentido. E eu falei assim, eu fui meio tímido, eu confesso. Falei, se alguém de vocês sentir que tem algumas coisas novas, algumas línguas estranhas, talvez vai vir, assim como uma criança aprende a falar em línguas falando papai, mamãe. Talvez venha alguma coisa no seu coração diferente. Eu falei mesmo por desencargo de consciência. E aí uma começou a orar em línguas. E as outras chorando. E ela virou pra gente e falou assim, eu era cristã. Ela falou, eu falava em línguas quando eu era pequena. E eu comecei a me prostituir. Eu entrei nessa vida, só que hoje eu senti que Deus me ama. Um simples passo de fé na sua vida pode mudar a vida de alguém para sempre. A fé relacional com Jesus não é simplesmente para a gente conquistar, é para a gente expandir o reino dele. Se vocês lerem comigo em Isaías 58. Ora, bacatarabachoi. A partir do versículo 1, clama em alta voz. Quero que você ouça essas palavras como se elas fossem diretamente para você. Aquilo que o Espírito Santo vai falar, principalmente a partir do versículo 6. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram, tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa os mandamentos do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Deus. Dizem, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e explorai todos os vossos trabalhadores. Para contendas e debates jejuais, para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz do alto. É esse o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma e incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? É isso que chamas de jejum e de dia aprazível ao Senhor? Não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livres os que estão quebrantados e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu cubras
e não te escondas do seu próximo. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da sua face, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estenderdes o dedo, e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Quem pode dar uma glória a Deus por essa passagem? Essa palavra de Deus está sobre as nossas vidas hoje. O Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Esse capítulo em Isaías 58, Isaías ele começa a falar do tipo de jejum e o tipo de busca a Deus que o povo ele andava praticando. Eles jejuavam, eles buscavam cumprir os mandamentos, mas era simplesmente para eles. Ele fala: não é esse o jejum que eu escolhi, que quebre a injustiça, que traga liberdade aos aflitos. Ele fala: então vocês clamarão e eu vou responder vocês. Quando a nossa fé ela sai do âmbito pessoal, ela começa a atingir as pessoas da sua faculdade, as pessoas da sua casa, as pessoas da sua família, as pessoas dos seus amigos, principalmente os seus inimigos. Deus ele começa a liberar a justiça dele, e a gente vai ter encontros com a glória de Deus quando a gente alinhar a nossa fé com aquilo que Deus quer fazer.